Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Schmidt, eu sou professor de Python for Finance e Data Science e Inteligência Artificial aqui na Let's Code. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito comentado nos dias de hoje, que é o tal do Machine Learning. Então, hoje a gente vai aprender o que significa, para que é usado e se você realmente precisa saber isso para entender as coisas do mercado financeiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e manda para os seus amigos. Então, você que provavelmente já ouviu sobre o Machine Learning deve ter se perguntado, esse é um assunto muito acadêmico ou não? E a minha resposta é simplesmente não. Ele é muito usado na academia, tem diversas aplicações nas ciências, nas humanidades, mas ele também tem aplicações muito práticas no dia a dia que você pode usar para o mercado financeiro. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é o tal do aprendizado de máquina. Basicamente, a gente tem o conceito de uma máquina que aprende usando os seus próprios dados. Então, na programação, geralmente, a gente precisa passar os comandos específicos para que o nosso programa faça tudo que a gente mandou. No Machine Learning, na verdade, o que vai acontecer é um pouquinho diferente. Então, a gente vai mandar uma série de comandos também, mas agora a nossa máquina vai aprender usando os comandos mais específicos do que a gente mandou. Então, vamos entender com um exemplo um pouquinho mais prático. Amazon, Spotify, Netflix. Com certeza você já ouviu dessas três empresas. Então, cada uma delas usa um sistema de recomendação com base nos interesses prévios que você já teve. Então, você entrou lá num produto esportivo na Amazon, você entrou lá num gênero musical específico no Spotify, você viu filmes no gênero de romance e aí ele vai te recomendar mais especificamente usando seus próprios interesses prévios. Então, basicamente, a gente vai classificar os nossos consumidores com base naquele interesse que eles já tinham antes, para a gente conseguir recomendar usando essas informações. E no mercado financeiro, para que a gente pode usar esse tipo de lógica de programação? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui de Machine Learning usado na prática com o mercado financeiro. Vamos supor que você tem um ativo e você tem uma tabelinha no Excel com várias informações a respeito desse ativo. Algumas coisas que você pode fazer com essas informações. Você pode querer clusterizar esse ativo com base nas características que ele tem. Ou seja, ativos que têm características semelhantes podem ser colocados em grupos parecidos, de modo que você consiga fazer análises um pouquinho mais voltadas a esse grupo. Outra coisa que você poderia querer fazer é uma regressão linear múltipla. Ou seja, você vai pegar cada uma dessas coluninhas que diz alguma coisa a respeito do seu ativo e você vai prever o comportamento de uma quarta coluna. Ou seja, você vai fazer uma regressão de modo a conseguir uma quantidade, alguma característica numérica que você tem interesse. Outras duas aplicações que também são interessantes são a classificação e o processamento de linguagem natural. Na classificação, eu vou dar o exemplo da detecção de fraudes. Então, você pode muito bem querer detectar se alguma transação de um cartão de débito, de crédito, é fraudulenta ou não. E para isso, você vai usar os dados do seu consumidor, os dados que ele tem, que ele já assumiu durante muitos meses, para você detectar se determinada transação faz sentido ou não, ou seja, se aquilo é ou não fraudulento. Isso é um exemplo de classificação no Machine Learning. Com largas quantidades de dados, você consegue fazer isso. Por outro lado, no NLP, processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, você vai poder analisar não dados no formato homogêneo, tabular, bem organizado, mas sim dados na linguagem natural, ou seja, na linguagem de palavras, na linguagem de som, e aí você vai poder detectar informações em um contrato, por exemplo, você pode ler as palavras e detectar qual que é o perfil do meu consumidor. O que ele está falando ali com as palavras específicas que são mais usadas. Eu posso traçar esse perfil e eu posso voltar a minha estratégia de campanha com muito mais sabedoria. Todos esses exemplos usam uma larga quantidade de dados. Então, no Machine Learning, isso é a chave. Como a gente tem muito dado,
é basicamente para isso que vai servir o Machine Learning. A gente vai fazer coisas que a gente não poderia fazer individualmente, análises que seriam basicamente abrir uma tabelinha e poder analisar as coisas com muita calma. Não, Machine Learning vai servir para a gente conseguir analisar tudo de uma vez só. Rápido, fácil e muito prático. Se você achou que isso faz sentido, você pode vir aprender com a gente da Let's Code na prática com os nossos cursos de Data Science, Inteligência Artificial ou com um curso de melhor duração, que é o Python for Finance. Curtiu? Dá o seu like, inscreve no canal e não deixa de mandar para os seus amigos. Até mais!